Fala pessoal, seguimos acompanhando aqui o que ocorreu ontem na CPMI dos desvios do INSS. Ontem tivemos uma sessão bem longa que acabou por volta das 23h30 da noite e desde ontem estou trazendo para vocês um resumo, falas importantes de parlamentares que tivemos ontem na CPMI, batendo de frente com os bolsonaristas e acabando com a narrativa deles que eles tentam imputar no governo do presidente Lula como culpado dos desvios. Uma loucura sem tamanho que felizmente está sendo desmentida pelos parlamentares da esquerda na cara dos bolsonaristas e nesse vídeo não foi diferente. O senador Randolfo Rodrigues, nessa audiência, deu um exemplo claro de responsabilidade institucional, consistência argumentativa e compromisso com o combate à corrupção. Ele calou a boca desse bolsonarista que falou antes dele, tentou se aparecer, o deputado federal Maurício Marcon, e esfregou na cara dele e dos outros bolsonaristas que falaram antes que o que combate corrupção é investigação e não narrativas ou falas populistas. Ele reconheceu que nenhum presidente ou ministro é onisciente e onipresente, porém, ele esfregou na cara dos bolsonaristas ali na sessão documentos oficiais do período do governo de Jair Bolsonaro em 2019 que comprovavam que naquele momento já havia denúncias claras sobre os desvios do INSS e o governo Bolsonaro não fez nada. Bem diferente do governo atual, que houve realmente uma ação efetiva ao ficar sabendo desses desvios, a CGU investigou, a PF autuou, houve ressarcimento de vítimas e os processos seguem com base na lei. Vejamos aqui o embate completo, primeiro a fala de Maurício Marcon, depois a fala de Randolfo Rodrigues. Mas antes vai deixando seu like pessoal, curte aí para nos ajudar, curte agora para não esquecer que o like é essencial e se inscreva aqui no canal para nos ajudar e receber os próximos vídeos em primeira mão. E a gente segue aqui. O senhor confirma que ficou sabendo dos desvios quando aconteceu a operação da Polícia Federal somente através da imprensa? Nunca falei isso. Desde o começo eu falei que desde os meus indícios eu dei o cronograma do que nós agimos. Eu tive, a partir da ação da Polícia Federal, a grandiosidade do volume que isso tinha, a partir daquele momento. Agora, que já existia antes, que tinha conhecimento, que tomou providência, eu já elenquei todas elas, depois distribuirei uma cópia para o senhor. Tá, então o senhor ficou sabendo da grandeza por causa da polícia. Isso. Antes disso não sabia. Não. E por não ser uma coisa tão grande, o senhor não tendo conhecimento, nunca avisou o Lula. Não, eu nunca conversei sobre isso. Nunca conversou sobre isso, tá. Eu posso lhe perguntar uma coisa assim, se o senhor não quiser responder, não vai entrar. Mas quando o senhor conversava com o Lula, o que o senhor falava? Sobre a Previdência Social, sobre o programa para a gente diminuir a FIA, sobre o aumento real dos aposentados que nós acabamos dando e não se tinha, sobre políticas públicas para a área da Previdência Social. Mas do roubo nunca foi falado nada. Não, porque era um ato do cotidiano pequeno, que a Previdência tinha que fazer. Pequeno, não tinha grandeza. Bom, se o senhor nunca falou pro Lula, né, nada, então a gente pode dizer com certeza que a narrativa da esquerda, que o presidente Lula mandou investigar esse desvio bilionário, ou ele soube por osmose, né, que o ET caiu na cabeça dele e disse, olha, estão roubando dinheiro, porque o ministro da Previdência não falou, o presidente do INSS, que foi indicado pelo senhor, não falou, e aí como que ele teria descoberto? Então essa narrativa que a esquerda está trazendo, que o presidente Lula, Carlos Jordi, deputado, mandou investigar, ela simplesmente não para de pé, ministro. Então aqui fica claro que a narrativa da esquerda de dizer que o Lula mandou investigar, não para de pé. É a narrativa dos fatos. Para finalizar, ministro, se o senhor puder, o senhor não foi demitido, o senhor pediu demissão, concorda comigo? Claro, pedi demissão. O senhor pediu demissão? Tem uma carta, inclusive, escrita isso. Tá, e qual foi o motivo que o senhor pediu demissão? Eu senti que eu estava criando constrangimento pessoal e familiar e ao próprio governo. Tá, o senhor, quando pediu demissão, tem uma fala do senhor que disse, quando o Lula anunciou o presidente do INSS, foi uma espécie de interventor. E eu falei, presidente, quando o senhor nomeia um interventor na instituição, é porque não confia em mim e não tenho como continuar. Então isso, no meu ponto de vista, comprova que quem dizia quem ia ser o presidente do INSS era o senhor, sim ou não? Claro, eu indiquei, eu nunca disse que não. Beleza, então nós podemos dizer com tranquilidade que o senhor sabia quem o senhor indicou poderia estar roubando. Porque não sabia porque eu não passo no pressuposto que ninguém pode ser qualquer ato irregular antes de estar na função. Eu não sei até hoje, isso tem que esperar a apuração da Polícia Federal, a apuração do Poder Judiciário, para saber que tipo de crime foi cometido e por quem. Ainda não está finalizado. Presidente, obrigado, Marcon. Só vou agradecer ao ministro. Obrigado, ministro, pelas respostas. Eu que agradeço. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, o que tem dito, o que tem sido dito? Antes, presidente, meus cumprimentos ao senhor, relator, meus cumprimentos ao meu caro amigo Valber Agra, advogado do meu caríssimo ministro Carlos Lupe. Tem mais. O que combate corrupção é investigação. 3, 4. Não é presidente da República ou ministro de Estado que assume os locais dos postos governamentais e já de lá ficam sabendo onde tem corrupção. O que diferencia um governo, meu querido ministro Lupe, é ter conhecimento da corrupção e tomar providência diante da corrupção. Então, diante disso, eu queria trazer aos senhores aqui um fato, presidente, meu caríssimo relator. 25 de fevereiro de 2019, presidente da República, 2019 que era presidente da República, 25 de fevereiro de 2019, um deputado de Santa Catarina, do partido do presidente Bolsonaro, Fábio Ciochetti, protocolou um requerimento na Câmara dos Deputados. O que é que pedia esse requerimento da Câmara dos Deputados? Ao senhor ministro de Estado Paulo Guedes
e ao seu secretário especial da Previdência, nosso claro colega Rogério Marinho, as seguintes informações. Quantos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social contribuem com as associações e entidades sindicais? Peço que encaminhe relatório mês a mês dos últimos 2 anos por Estado e Distrito Federal. Quais as associações e entidades sindicais que recebem e quais valores que cada entidade recebe anualmente? Relacionar nominalmente as entidades, os valores repassados, como são realizados os descontos. Repito a data. Esse requerimento foi protocolado em 25 de fevereiro de 2019, respondido pelo ministro Paulo Guedes, está aqui o documento, dia 24 de abril de 2019, que diz ainda o ofício: como são realizados descontos para as associações e entidades sindicais? O aposentado é informado de que haverá tais descontos em seus vencimentos? Resposta do ministro Paulo Guedes. Meu caríssimo deputado Mário. 24 de abril de 2019. Está aqui, assinado pelo ministro Paulo Guedes. Está aqui, assinado pelo nosso colega senador, hoje senador Rogério Marinho, secretário especial da Previdência. A resposta justificando em um rápido libelo todas as CTs. E todas as entidades entre quais elas, foi falado ainda há pouco por um parlamentar perguntando aqui, o que é que Conafé tem a ver com o Jair Bolsonaro? Eu digo, quer que diga agora? Vou dizer. Conafé inscreveu em 2019, tinha 718 filiados, em 2020 passou para 40 mil, passou depois para 123 mil, 276 mil e mais de 400 mil. Tudo isso no governo de Jair Bolsonaro. É isso que Conafé tem a ver. Mas vamos voltar aqui ao documento. Está aqui um libelo, assinado por Paulo Guedes, justificando os ACTs todinhos, justificando os procedimentos. Deputado Paulo Pimenta, aí olha o que eles dizem aqui, nas respostas ao requerimento do deputado. Consta como obrigação da entidade, ao acordo celebrado, a coleta prévia de autorização dos segurados e seu arquivamento para fiscalização por parte desse instituto. Eles sabiam como estava sendo feito a CT e como estava sendo feitos os descontos dos aposentados. 2019, vamos continuar? No outro, faço questão de ler aqui a linha L da resposta. Mister esclarecer que caso a assinatura da autorização apresentada pela entidade não seja reconhecida pelo filiado, que o mesmo produza provas através de exame de autenticidade de assinaturas para a condução de prova técnica incidente de falsidade. Ou seja, o que é que eles diziam, ministro Lupe? Eles diziam o seguinte: e se está sendo feito desconto indevido sem autorização, o associado que prove. Qual é a diferença para o nosso governo? É que no nosso governo, o ônus da prova não pertence àquele que é lesado. Está aqui dito por eles. O ônus da prova era aquele que era lesado, que estava sendo roubado. Aquele que estava tendo o seu dinheiro descontado devidamente, tinha ainda que provar. Cabia a ele o ônus da prova, meu caríssimo relator. Pelo que está aqui, na linha L da resposta do ministro Paulo Guedes. Sigamos. No item 4, ele diz o seguinte: quanto à existência de denúncias de descontos não autorizados, informamos que não temos quantitativo total de beneficiários prejudicados no momento. É o ministro Paulo Guedes que responde isso, presidente e relator. É o ministro Paulo Guedes. Eles não sabiam. Eles estavam recebendo uma denúncia de um deputado bolsonarista do PSL sobre descontos indevidos. Eles justificavam os descontos indevidos. Eles justificavam os ACTs. Mais que isso, eles diziam que não sabiam quanto estava sendo descontado. Em outras palavras, estão roubando os aposentados, mas deixa lá roubar. Era o que eles estavam dizendo aqui. Era exatamente isso, meu caro colega deputado Paulo Pimenta. E eles ainda diziam mais o seguinte, que era para o aposentado justificar, ele que se virasse, mesmo lesado sendo. Continuemos. Quanto ao total beneficiário prejudicado no momento para as demandas, são encaminhadas através da ouvidoria do INSS, atualmente do Ministério da Economia. E a classificação do tema está agrupado com os empréstimos consignados, o que impossibilita extrair a informação específica quanto aos descontos e mensalidades indevidas, o que implica em análise dos casos. Presidente, o roubo estava acontecendo, eles justificaram o roubo aqui nesse calhamaço. Isso é de 2019. Diz que o relator observa esse documento. Peço que esse documento, de imediato, relator, com o maior prazer, que a presidência junte esse documento aos demais. Todo o esquema que surgiu e foi denunciado agora
2019, poderia já ter sido desbaratado, deputado Mário, por uma simples auditoria. Se o ministro de então dissesse, tem coisa errada aqui, vamos fazer uma auditoria. Aí eu pergunto, por que a CGU não investigou naquele momento? Eu só venho investigar agora, no governo do presidente Lula. Presidente, faço isso. A Polícia Federal, forçadamente, várias vezes, substituiu o seu diretor-geral. Presidente, relator, ministro Carlos Lupe, isso daqui é a prova cabal do seguinte: nenhum agente público tem a obrigação de assumir um cargo público e já a partir daquele momento está sabendo. Mas o que diferencia os governos e o combate à corrupção é quando sabe qual é a providência que é tomada. Tá aí, pessoal, como vocês puderam ver, sensacional a fala do Randolph Rodrigues. Se jogou verdades na cara dos bolsonaristas e provou de uma vez por todas a omissão do governo de Jair Bolsonaro em relação a esses desvios. Um próprio deputado do PSL, inclusive, ajudou a alertar sobre os desvios que estavam sendo feitos, só que foi ignorado, como todas as outras denúncias feitas que também foram ignoradas. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o like, pessoal, curte para nos ajudar, compartilhe e se inscreva no canal se você for novo aqui para receber os próximos vídeos em primeira mão. Logo mais a gente volta com mais notícias, daqui a pouco tem a live do julgamento de Jair Bolsonaro e você acompanhará aqui. Então se inscreve aí para recebê-la assim que eu começar. Um abraço a todos e até mais.